Olá, palavra do prefeito no ar com o nosso querido Rafael Agostini, falando de vários assuntos que são de interesses da comunidade jauense. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, prefeito. Eu é que agradeço, Tânia, TV Câmara e a audiência do telespectador que está em casa. Que ótimo, então. Vamos começar falando por um assunto recente que foi a visita do ministro, né, que teve aqui essa semana, para anunciar aí mais um andar aí com 39 leitos que vai atender pelo SUS, né, na Santa Casa. O ministro esteve aí foi acompanhado pelo senhor aí até a Santa Casa, que foi uma notícia alvissareira, uma notícia boa, que parece que essa já era uma luta antiga do senhor, prefeito, é isso? Nós, na verdade, estamos hoje colhendo os frutos daquelas sementinhas que a gente plantou em 2011. Em 2011, ainda quando eu era assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Parlamento Federal, eu tinha já conseguido trazer o ministro Padilha para Jaú por 3 ocasiões, para conhecer os nossos hospitais, para conhecer a Santa Casa, para conhecer o Hospital Amaral Carvalho, e nas 3 ocasiões em que o ministro esteve aqui, ele teve a oportunidade de acompanhar as demandas, as necessidades da saúde aqui na cidade de Jaú e também conhecer de perto o trabalho dessas instituições. E esse recurso do segundo andar cirúrgico, ele era uma emenda do deputado Arnaldo Jardim que estava parada no Ministério da Saúde há muito tempo. Ela tinha sido empenhada no dia 31 de dezembro de 2010, ainda no último dia de governo do presidente Lula, e durante todo o ano de 2011, nós fizemos um trabalho muito forte para que essa emenda fosse empenhada. E graças a esse trabalho político em Brasília e também ao trabalho político de trazer o ministro até aqui, para conhecer a Santa Casa, para conhecer os nossos hospitais, para ver de perto o atendimento que necessita, a referência que a Santa Casa representa para a cidade de Jaú e para a nossa região. Então, esse trabalho foi fundamental. E em Brasília, o esforço que nós fizemos, também enquanto eu trabalhei como assessor parlamentar na Câmara, lotado aqui no interior do estado de São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer por diversas vezes as oficializações e as solicitações para que o ministro Padilha empenhasse essa emenda. Liberasse essa emenda. Ela tinha sido empenhada, fazia 2 anos que estava parada, e nós trabalhamos pela liberação. E aí acabou sendo liberada em março do ano passado. As obras começaram um pouco depois e, para nossa alegria, o ministro Padilha aceitou o nosso convite para que ele pudesse vir até aqui para ver os frutos, né, desse trabalho que foi feito. E os frutos foram colhidos e estão aí para servir toda a população de Jaú. Nós inauguramos 39 leitos de SUS aqui na cidade de Jaú, 39 leitos de internação em todo o segundo andar cirúrgico da Santa Casa de Jaú agora, que vão atender via SUS. Antes você tinha, por exemplo, 7 leitos por quarto, esse número caiu para menos da metade, tem quarto que está com 2 leitos, tem quarto que está com 3 leitos, todos com televisão, tudo pintado, piso trocado, móveis novos, um trabalho muito bonito que ficou tudo com dinheiro do governo federal. Foi de quanto investimento, prefeito? Investimento de aproximadamente 240 mil do governo federal, emenda do deputado Arnaldo Jardim, que finalzinho de 2010 tinha sido empenhada, mas estava com dificuldade na liberação desses recursos. Então nós fizemos uma força-tarefa. Conversei ainda no início de 2011 com o provedor da Santa Casa e também com o superintendente do Amaral Carvalho. E nós fizemos uma força-tarefa para trazer o ministro Padilha para a cidade para que ele pudesse conhecer as nossas instituições hospitalares. E também aproveitando o nosso bom contato com ele, a boa lida política, para que nós mostrássemos para ele a importância de Jaú se posicionar como polo regional. Porque com todo o respeito que a gente tem por outras cidades da região e também com todo o respeito que a gente tem pela cidade de Bauru, a gente não poderia continuar refém de investimentos regionais indo apenas para essas cidades. Então nós conseguimos, graças a essa amizade e a essa ligação política com o ministro Padilha, inverter essa lógica. Então hoje, Jaú talvez a única cidade do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, obviamente que a capital não, mas talvez a única cidade do interior do estado de São Paulo que em 2 anos recebeu por 4 vezes a visita do ministro da Saúde, o que demonstra muito claramente o compromisso do governo da presidenta Dilma
E também, a sua força política também, né? A gente tem os contatos, estamos usando esses contatos pelo bem da nossa cidade. Tem que lutar mesmo. E o resultado está aí. Nós inauguramos 39 leitos, leitos que vão atender pelo SUS em 2 alas. Também nós inauguramos os novos leitos da UTI da Santa Casa, que foram esses leitos da UTI, feitos com recursos próprios da Santa Casa, mas que nós estamos trabalhando para conseguir o credenciamento para que logo a Santa Casa possa utilizar esses novos leitos da UTI para fazer o atendimento via SUS, né? Então tem os 39 leitos de internação, que são com dinheiro do Ministério da Saúde, dinheiro do governo federal, que nós trabalhamos pela liberação para internação. A UTI, que foi feita com o dinheiro da própria Santa Casa, mas que nós estamos trabalhando pelo credenciamento. Inauguramos também o Centro Obstétrico, que teve aí uma parceria de recursos do governo federal com recursos do governo do estado, e também foi um anúncio da liberação de recursos para a Santa Casa, para que ela pudesse superar aí as defasagens da tabela SUS, né? É uma forma, vamos dizer assim, alternativa que o Ministério encontrou para fazer com que hospitais de referência não ficassem no prejuízo, vamos dizer assim, por conta da defasagem da tabela SUS. Então foi uma visita importante, foi uma visita estratégica, onde nós tivemos também a oportunidade de mostrar para a nossa cidade, mostrar para o cidadão jauense que o trabalho que a gente iniciou lá atrás está finalmente dando seus primeiros frutos, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, isso que a gente sempre fala. Tem que ter um pouco de paciência. Para a gente conseguir liberar esses recursos, primeiro a gente teve que trazer o ministro 3 vezes para a cidade para conhecer o hospital. Porque imagine, Tânia, a quantidade de hospitais do Brasil inteiro, a quantidade de centros de saúde, de unidades de saúde que pedem dinheiro para o Ministério, a quantidade de emendas de parlamentares, de mais de 513 deputados, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a demanda da saúde é crescente, né? No Brasil inteiro, quer dizer, então, obviamente que o ministro não libera recurso para qualquer lugar. E foi fundamental trazê-lo para cá, 3 ocasiões, conhecer os hospitais, conhecer a cidade. Ele criou vínculo com a cidade. E isso, sem dúvida alguma, já está trazendo os primeiros frutos. Bom, aproveitando aí a visita do ministro Alexandre Padilha, eu ouvi ele numa entrevista dizendo que ele também foi visitar o Teresa Perlatti, né? Eu ouvi ele dizendo, mas ele fez um comentário a respeito, né, do Teresa Perlatti, que o Teresa Perlatti teria que mudar o modelo dele para poder voltar a receber recursos federais. O que exatamente significa mudar o modelo do... Na verdade, houve uma mudança de método na saúde mental no Brasil, que iniciou, essa mudança foi iniciada ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique. Ainda na década de 90, houve um marco divisor na saúde mental de todo o território nacional. Então, todos os hospitais psiquiátricos precisaram se readequar a essas modificações que foram feitas, né? E dentro dessa lógica, o paciente só deve ficar internado nos casos de emergência, e neste caso a preferência que o Ministério tem dado é que ele fique internado em hospitais de referência, para ter a retaguarda adequada para eventuais problemas correlatos à crise que ele está tendo naquele momento. A tendência no Brasil inteiro é a luta antimanicomial, fazer cada vez mais com que os pacientes, as pessoas que precisam passar por um tratamento de saúde mental e tudo mais, elas sejam tratadas dentro da própria sociedade, né? Que as famílias cuidem, né, dos seus pacientes. Exatamente. Então tá se acabando um pouco com aquela ideia e com aquela mentalidade de você segregar, de você separar do convívio social o paciente que precisa do atendimento na saúde mental. E isso está valendo para todos os lugares, né? Agora, o Perlatti é uma instituição distinta, né, aqui na cidade, que vem prestando um trabalho bom, tem profissionais sérios, tem uma equipe muito boa, presta um serviço muito digno, de muito boa qualidade, trata muito bem os seus pacientes. E nós vamos trabalhar junto ao Ministério para que a gente possa ver as adequações que são necessárias para que o Perlatti possa participar dessa nova política de saúde mental do Brasil. Bacana. Agora, voltando um pouquinho na Santa Casa, aquela sinalização do corte de verba que a Prefeitura repassava para a Santa Casa, como é que está aquela situação, prefeito? Não, na verdade não houve corte de verba, né? E isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. A gente precisa esclarecer para todo mundo. A Prefeitura continua repassando para a manutenção do pronto-socorro municipal da Santa Casa 640 mil por mês. Tá? O que nós defendemos no começo do ano
era que o município tinha que ter o seu pronto-socorro. O ideal é o município ter a UPA, né? Que é uma unidade de pronto atendimento mais avançada, descentralizada, com o SAMU junto, que é a nova perspectiva do Ministério. Mas enquanto a UPA não ficar pronta, o município não pode ficar refém de uma única porta de atendimento. Então, nosso posicionamento foi o posicionamento de abrir um pronto-socorro municipal, principalmente para atender os casos de pequena e baixa complexidade, o que desafogaria a porta de entrada da Santa Casa. Porque o que acontece? Se você tem uma única porta de entrada, se o município não tem a sua unidade de saúde, o seu pronto atendimento para atender o cidadão, e antes tinha pronto atendimento em alguns postos de saúde na cidade, no Itamaraty, no Sânia, no Pedro Meto, e em Potunduva continua tendo, e tinha também o pronto-socorro municipal no Hospital São Judas. Então, você tinha mais portas de entrada. A partir do momento que o município fecha pronto atendimento no Itamaraty, fecha pronto-socorro municipal no Hospital São Judas, e aí fica toda a demanda de uma cidade de 140 mil habitantes dentro da Santa Casa, o que você vai ter? Você vai ter uma superlotação. E aí o que acontece? A Santa Casa precisa cada vez mais dinheiro. E aí o município dando mais dinheiro para a Santa Casa, o que acontece? Começa a faltar dinheiro para ele recuperar a rede básica, os postos e tudo aquilo que a gente já discutiu. Então, o que nós tomamos como decisão no começo do ano? Falei, olha, Santa Casa, nós queremos que vocês sejam nossos parceiros. Vocês são nosso hospital de referência, nós temos interesse em conveniar com vocês para fazer retaguarda, para fazer alta complexidade, mas nós vencemos as eleições para mudar o sistema de saúde da cidade. E mudar significa acertar a rede básica e nós termos alternativas de pronto atendimento para que não misture o caso do resfriado, o caso da unha encravada, o caso da gripe, o caso da dor nas costas, com o caso da pessoa que chega correndo risco de morrer no pronto-socorro. Esse hoje é o grande problema. E para isso não dá para a gente continuar, depois que a gente abriu o pronto-socorro, a gente não pode continuar repassando o valor desse tamanho para a Santa Casa, porque está fazendo falta esse mesmo valor. Com esse mesmo valor, a gente acredita que a gente pode fazer uma gestão de saúde melhor no município, né? Então foi feito um acordo que eu acho que no fim das contas foi a melhor saída que foi encontrada, que o município continuaria fazendo repasse de 640 mil para a Santa Casa, nos moldes do convênio anterior, até o momento em que ele abrisse a sua unidade de saúde de pronto atendimento, né? A partir daí, então, nós sentaríamos com a Santa Casa para discutir uma nova forma de conveniar aí para a Santa Casa fazer a alta complexidade, para ela fazer a retaguarda. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa completamente diferente, e isso que é preciso que a população que está em casa compreenda, uma coisa é o posicionamento do nosso governo com relação ao atendimento de urgência e emergência na cidade de Jaú. A nossa obrigação de mudar um sistema de atendimento que está errado, de mudar um sistema de atendimento que estava gastando cada vez mais. Não é empurrar com a barriga, né? Isso, e resolvendo cada vez menos, né? E isso é uma coisa. E gerenciar melhor os recursos disponíveis. Outra coisa completamente diferente é a nossa luta junto ao Ministério da Saúde para melhorar as condições de internação na Santa Casa, para nós termos mais leitos de SUS na Santa Casa, para a gente poder credenciar a UTI da Santa Casa para atender via SUS, para a gente poder fazer com que o nosso hospital de referência possa dar um atendimento via SUS mais digno para as pessoas mais pobres. O fato de nós termos tido um posicionamento divergente da Santa Casa no caso da gestão do pronto-socorro municipal, nada tem a ver com o nosso empenho, o nosso trabalho e a nossa luta para que o atendimento via SUS na Santa Casa, que é o nosso hospital de referência, seja cada vez melhor. São coisas diferentes, né? Nós temos que ser justos. Eu tenho buscado sempre ter uma linha bastante coerente. A gente vai dar a cada um aquilo que lhe é justo e vamos investir em cada um de acordo com aquilo que cada um sabe fazer de melhor. O que a Santa Casa sabe fazer de melhor? Ela é hospital de referência, então ela tem que ser a nossa referência para alta complexidade, a nossa referência para internação via SUS, a nossa referência cirúrgica, tanto é que nós inauguramos o segundo andar cirúrgico com o dinheiro do governo federal que a gente conquistou, né? Agora, outra coisa é a política de gestão de pronto-socorro e pronto-atendimento. Aí eu, como prefeito, preciso mudar, porque não está dando certo. Mudar e mudar para sempre, né? Para não ter volta mais. Mudar, nós precisamos ter alternativas de atendimento, porque senão a gente também, a prefeitura, fica completamente refém
da Santa Casa, no caso do pronto-socorro, e a Santa Casa também tem as razões dela, tem os motivos dela, né? Eles alegam que eles tomam prejuízo. E aí eles entram, pedem para a prefeitura aumentar o valor do repasse. Só que se a gente aumenta o valor do repasse, daqui 1 ano e meio eles vão pedir mais. Por quê? Por que eles estão tendo prejuízo? Eles estão tendo prejuízo por quê? Porque a rede básica não está funcionando, porque não tem alternativa de pronto atendimento. E aí junta lá gente que tem dedo encravado, unha encravada, dor nas costas, gripe, resfriado. Acidente grave, né? E é óbvio, vai ficar cada vez mais caro e vai resolver cada vez menos. Toda vez que se mexe num sistema que já está aí há muito tempo, né, um sistema falido, provoca mesmo, né, um certo desconforto. As pessoas se assustam, né? E aí você tem também aquelas pessoas críticas, né, que sempre vão querer fazer uma celeuma em cima do negócio. Mas é preciso separar. Uma coisa é a gestão do pronto-socorro. Outra coisa é a necessidade de nós lutarmos por cada vez mais investimentos do governo federal para atender via SUS, internação com dignidade, cirurgia com dignidade no nosso hospital de referência. Quem que é nosso hospital de referência? Santa Casa. Então, nós não podemos confundir as coisas, né? O pronto-socorro São Judas deve ser, então, reaberto? A nossa ideia, num primeiro momento, é reabrir o pronto-socorro do Hospital São Judas. Depois nós temos a intenção de construir as UPAs, né? Tá. Mas, enquanto isso, nós temos que reabrir o pronto-socorro para ter uma unidade de saúde para a população, principalmente para atender os casos menos graves, né? A pessoa vai estar com dor nas costas, vai estar com resfriado, vai estar com dor de cabeça leve à noite, vai estar com sinusite. Então ela vai no postinho e se tiver com dor, tiver com algum procedimento aí, precisa ter atendimento de noite, então vai no pronto-socorro municipal no São Judas, porque lá o médico vai dar uma dipirona, vai dar uma medicação adequada que tiver que dar, né? E 9 em cada 10 casos que procuram a Santa Casa hoje, e essas palavras são do próprio diretor clínico, não são casos de pronto-socorro. É gente que vai na Santa Casa porque... Até por uma carência, às vezes. Exatamente, porque às vezes vai no postinho e não tem médico. O pronto-socorro São Judas fechado. O pronto-atendimento do Itamaraty não estava funcionando. Então, o que acontecia? Ia para a Santa Casa. Então, 9 em cada 10 casos não são casos de pronto-socorro. Então, eu tenho certeza que se nós tivermos uma unidade de saúde que absorva boa parte dessa demanda, nós teremos um atendimento com mais resolutividade e a Santa Casa ficaria de prontidão para atender os casos realmente graves. Fazendo o que ela sabe fazer. E aí, se precisar internar, nós já conseguimos leitos do SUS para internar também. Bacana. Para encerrar esse assunto de saúde, essa questão das UPAs, por conta de estar aquele processo de valor da contrapartida ser maior do que o valor do investimento, vamos ter que partir do zero, começar tudo de novo, ou aquele processo de pedido para aquela UPA, onde já tem o terreno, o senhor pode partir dali para continuar, para tentar trazer a UPA para cá? Como é que funciona? Nós, na verdade, começamos do zero, né? Nós tivemos que recalcular toda a planilha de quantitativa. Então, o que nós... Tem que entrar com o pedido de novo? Começa tudo de novo, não? Não, nós não entramos com o pedido de novo, mas nós tivemos que fazer uma reanálise de toda a planilha, porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, os preços da planilha que tinha sido deixada pelo governo anterior eram preços, em alguns casos, 2, 3 vezes maior do que o valor de mercado. Então, isso está fazendo com que o Ministério repassasse 2 milhões para a UPA e o município ia ter que colocar quase 5 milhões. Quer dizer, um absurdo muito grande. Então, o que nós fizemos? Para não ter que fazer alteração de planilha, que dificultaria todo o processo, nós colocamos a planilha inteira na tabela SINAP. A tabela SINAP é a tabela de preços com os parâmetros utilizados pelo Ministério da Saúde. Então, nós conversamos com o ministro e eu falei para ele, Padilha, a situação aqui é a seguinte, o Ministério vai repassar 2, só que assim, no projeto do jeito que estava, a Prefeitura ia ter que colocar 4, nós não temos dinheiro para isso, né? Nesse momento, ainda mais, né? Ele falou assim, tá com problema a sua planilha, pode ter certeza que tá com problema a sua planilha. Aí nós fomos ver e estava mesmo. Então nós fizemos uma readequação de toda a planilha, dos preços da planilha, colocamos tudo no SINAP e vamos fazer a mesma obra por 3 milhões. Inteira. Agora vai. Inteira, né? Agora nós temos que iniciar o processo licitatório ainda, estão fazendo os últimos ajustes, né? É um trabalho que vai começar do zero, mas nós conseguimos fazer a readequação dos preços. Isso foi um primeiro passo bastante importante, porque nós diminuímos o valor da obra pela metade. Olha que coisa, né? Só com a planilha.
Bom, saltando da área da saúde para a área da educação, nós temos aí dois assuntos que estão bem polêmicos aí na cidade, né? Na Câmara, na imprensa, que é o Vale Transporte dos alunos das escolas estaduais e o Vale e o transporte, né? O custeamento aí, o subsídio do transporte aos estudantes universitários para cidades que têm faculdades que não existam aqui, curso universitário que não existe em Jaú. Queria que o senhor falasse dessas duas coisas. Olha, o meu discurso de posse, no dia 1º de janeiro de 2013, quem acompanhou se lembra, que eu disse com todas as letras que eu não iria fazer política. Eu não sou candidato a nada. Hoje eu sou prefeito da cidade e disse também que eu não hesitaria em sacrificar minha popularidade para sanear as contas do município de Jaú. Para sanear as contas do município, o primeiro passo significa moralizar os gastos públicos, tá? E nós herdamos, além da situação financeira complicada, uma cultura, no meu entendimento, completamente arcaica, ultrapassada, assistencialista, clientelista. Quase que militarista, né? Do militarismo. Segundo a qual todo mundo passou ao longo dos anos a acreditar e a defender e achar que é normal a prefeitura dar tudo para todo mundo. Estado provedor. Essa é a ideia mesmo, sabe? Daquela história do militarismo. Do prefeito no seu gestor, seu paizão, daquele negócio de todo mundo achar que mas tem que dar uma ajuda. Tem que dar uma ajuda. Não, peraí, vamos separar o que é direito, vamos separar o que é obrigação do Estado e obrigação do município, obrigação da União, né? E deixar bem claro essas fronteiras. Porque é mais ou menos assim, a gente só dá alguma coisa para alguém, Tânia, quando aquela coisa que a gente vai dar não está fazendo falta para a gente, tá? E a moralização do gasto público, num cenário de endividamento, onde a gente herdou praticamente aí 30 milhões de reais a pagar no ano passado, e mais uma dívida consolidada líquida de 80 milhões de longo prazo, o que envolve uma necessidade ainda maior quando você aumenta a dívida líquida do município, a dívida consolidada, você tem que pagar mais juro para a manutenção da dívida nos patamares em que ela está. Então, é um equívoco também, o que a gente acabou acompanhando, algumas pessoas dizerem, mas 80 milhões é dívida de longo prazo. Deu até polêmica na restos Câmara. A pagar é 30 milhões. Bom, mas a pessoa que disse isso, acho que não sabe nem o que significa dívida consolidada e qual é a implicação disso. Dívida consolidada de longo prazo, quando você quadriplica a dívida consolidada de longo prazo, você tem também que quadriplicar a sua meta de resultado primário, que significa você tem que fazer uma reserva orçamentária maior para pagamento de juros da dívida, o que significa que a capacidade de investimento do município em longo prazo também diminui significativamente. Então, se você paga juro da dívida para manter uma dívida em 20, é uma coisa. Agora, para você pagar juro da dívida, para você manter uma dívida em 80, eu não estou falando em amortização de dívida, eu estou falando em juro da dívida. Você tem que quadriplicar a sua meta de juro. Fora isso, você tem 30 milhões de restos a pagar do ano passado. Então você percebe que nós estamos numa situação em que nós precisamos tomar medidas moralizadoras dos gastos públicos para sanear as finanças do município. Tá? Isso envolve o que, Tânia? Envolve o município fazer os investimentos que são obrigatórios pela lei, otimizar a gestão desses recursos que a lei nos diz que são obrigatórios em cada área e cortar, ainda que temporariamente, os investimentos que não são da nossa responsabilidade, que não são da nossa obrigação, porque senão nós estamos deixando de pagar as nossas contas para pagar as contas dos outros. Isso é impopular, tem gente que reclama, tem gente que não gosta, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito nesse momento. Ninguém está aqui discutindo se as crianças do Estado precisam ou não precisam do passe. Ninguém está aqui discutindo se o passe é bom ou não é para os universitários. Eu reconheço, essas pessoas são batalhadoras, são trabalhadoras, merecem estudar, ter o estudo digno e tudo mais. Só que neste momento da história da cidade, eu tenho que pensar como gestor e não como político. É como um pai de uma casa com 5 filhos. É a mesma história. Sempre vai ter um filho que vai achar que o pai ama mais o irmão do que ele.
Sempre quando o filho quer fazer alguma coisa e o pai não tem condição de pagar, ele acha que o pai está privilegiando o outro, não gosta dele, não ama ele e tudo mais. Mas o pai tem que pensar na família, o pai tem que pensar na casa, não é verdade? O chefe de família tem que agir assim, não tem? Então o prefeito tem que administrar a cidade pensando na cidade, pensando no município. Às vezes você vai descontentar alguns interesses individuais, mas neste momento eu não posso assumir compromissos que não me são obrigatórios, que a lei não me determina que eu pague, porque com esse nível de endividamento que nós temos, a assunção desses compromissos implicará no não pagamento de outros que eu tenho obrigação de pagar. Então eu estou fazendo o que tem que ser feito. Nós estamos moralizando o gasto público, nós estamos cumprindo o que a lei determina, nós estamos pagando o que a lei nos obriga a pagar, e aquilo que a lei não nos obriga a pagar, nós estamos repensando os gastos para que a gente possa, no momento oportuno, e eu espero que seja muito breve, ter as contas do município saneadas para fazer investimentos, né? Quanto mais gasto corrente em desacordo com as obrigações normativas que a legislação brasileira nos impõe, a gente fizer, menos dinheiro a gente vai ter para investimento quando a gente precisar. Então, eu sinto muito, eu reconheço o quanto essas pessoas precisam, mas assim, o município de Jaú tem que ter controle das suas contas. A gente só empresta o carro da gente para alguém quando a gente tem 3, 4, 5 carros. E olha lá, porque se às vezes tem um filho da gente que você deixa a pé porque você emprestou o carro para o vizinho, você tem problema também dentro da sua casa. Então, se eu pego, por exemplo, se eu tiro o dinheiro da escola municipal, do passe do aluno do município ou da merenda do aluno do município para dar para o aluno do estado, eu estou deixando de cumprir a minha obrigação enquanto gestor municipal. Cometendo um crime, né? E tem uma outra questão nisso também, viu, Tânia, que eu achei importante a gente falar e para quem está em casa entender. Tem uma escola do lado da casa do cidadão. Ele não quer que o filho dele estude na escola do bairro, porque alguém falou para ele ou porque ele acha que a escola do centro da cidade é uma escola melhor. Aí o que ele faz? Ele pede para um vereador, que é amigo dele, ligar para a Secretaria de Saúde, de Educação, e falar, olha, arruma uma vaga para o filho do meu amigo. E isso acontecia muito nos mandatos anteriores. Não só no último, acontecia muito. Aí o vereador ligava na secretaria, o secretário dava um jeitinho e arrumava a vaga na escola do estado. Sabe qual era o próximo passo? Ligar na secretaria e falar, dá o passe. Quer dizer, eu acho o seguinte, nós temos a obrigação de dar o passe para os alunos da rede municipal. E o Estado tem a obrigação de dar o passe para os alunos da rede estadual. Ah, mas até agora estava fazendo assim. Não é porque estava sendo feito errado que eu tenho a obrigação de continuar fazendo errado. Ainda mais em se tratando de uma despesa que nesse momento eu não posso fazer, né? Então assim, eu sei que as minhas medidas estão descontentando algumas pessoas. Eu sei que eu estou tomando medidas duras nesse momento, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu estou tendo o discernimento e a coragem como administrador público, como gestor público, de não fazer política e de prezar nesse momento pelo saneamento das contas públicas do município. Porque isso estava estourando, já estava estourando. Se eu continuasse no ritmo que estava, eu não ia ter liquidez para fazer investimento nos 4 anos. Né? E essa bomba ia sobrar para o meu sucessor. Alguém iria ter que botar um fim nisso. Agora, no caso do passe das crianças da escola estadual, já houve algum contato com a Direção Regional de Ensino para que eles tomem essa providência? Como é que está? Na verdade, teve uma reunião, né, com eles, né? Na verdade, a resolução 27, ela é muito clara. O município, ele tem a obrigação de pagar o passe para os alunos do município. Sim. A gente vai pagar passe para aluno do estado quando? Em casos de exceção. Quando a escola do lado da casa do cidadão emitir uma declaração dizendo que não tem vaga. Aí ele vai entrar com processo na Secretaria de Educação, vai ser averiguado. E se de fato lhe for de direito, ele tem direito ao passe. Né? Agora, o que não dava para fazer do jeito que era feito. Tinha escola do lado de casa, politicamente se dava um jeitinho de acomodar o aluno onde ele queria estudar e não onde o planejamento educacional e pedagógico do município determinava. E aí depois ainda ele ia estudar onde ele queria e o pai ainda queria que o município pagasse o passe. Acho que assim, as pessoas têm que saber que eu sempre faço questão de frisar isso. Esse assistencialismo tem que acabar.
essa visão das pessoas acharem que a prefeitura tem que dar tudo para todo mundo tem que acabar. O município tem que fazer seus investimentos obrigatórios em educação, em saúde. Nós estamos cheios de buraco na cidade, nós estamos agora fazendo uma força-tarefa, estamos comprando aí vários metros cúbicos de massa asfáltica para fazer uma operação tapa-buraco agora, a partir do próximo mês, quando a chuva der uma passada, porque também não adianta você ficar tapando buraco com a chuva, que você conserta à tarde, chove à noite e no outro dia já afundou o buraco de novo. Então, é uma questão sazonal que nós estamos atentos a isso. Então, assim, nós temos os investimentos obrigatórios que nós temos que fazer, que são pagos com o dinheiro do imposto do cidadão, e ele paga o imposto dele para isso. Então, e nós, nesse cenário de dificuldade que nós estávamos, nós precisamos apertar o cinto, nós precisamos moralizar o gasto público para ter dinheiro para fazer o que é obrigação nossa. Nem para isso a gente tinha dinheiro, né? Então, as pessoas têm que entender. Todo mundo acha bonito quando fala que o prefeito vai moralizar e acabar com a farra do boi e que vai acertar as contas, que vai botar a casa em ordem, né? Até o momento que corta alguma coisa que é do seu interesse. A hora que mexe com o interesse de alguém, aí o prefeito não presta, né? É sempre assim. Infelizmente. Prefeito, tiro de guerra, vamos falar um pouquinho também, que acabou sendo polêmica aí. Vamos falar também. Tiro de guerra, não vai embora mesmo. A questão aí é a seguinte, Tânia. As pessoas fizeram uma leitura equivocada de achar que nós não renovamos o convênio com o tiro de guerra por conta do valor, por conta de economia. Na verdade, esse entendimento é uma meia-verdade. O que nós defendemos é o seguinte: o município de Jaú, vejam o contrassenso, vocês que estão em casa. O município de Jaú paga aluguel, pagava, né? Porque nós já estamos acabando com essa vergonha também. O município de Jaú pagava aluguel para 117 imóveis. Veja bem, 117 imóveis alugados a prefeitura tinha. Para acomodar outras instituições. Outras instituições. Outras instituições. Associação dos amigos de não sei quem, associação dos radioamadores de não sei quê, associação com todo o respeito a todas elas, associação dos criadores de pássaro de não sei quê, associação de não sei quê, é isso aqui, tiro de guerra, igreja de não sei quê, igreja de... Nós tínhamos 40 prédios nossos emprestados para os outros por 20, 30, 40 anos e pagávamos aluguel de 117 prédios. Assustador. É a mesma coisa eu pedir para você que está em casa, emprestar seu carro para o vizinho e subir na Localiza, alugar um para você andar. E aí quando o vizinho vier pedir o carro de volta para você, você fala assim, imagina, onde já se viu você pedir seu carro para mim de novo? Eu fiquei a vida inteira com o seu carro, agora você vai querer tirar de mim? Então, é impopular? É impopular. Mas tem que fazer ou não tem que fazer? Tem que fazer. Agora, a questão do tiro de guerra, tem um respeito muito grande pelo Exército, né? Mas aquele é um dos melhores prédios que o município de Jaú tem. Um dos mais nobres imóveis que o município de Jaú tem. Eu acho que aquele imóvel pode ser melhor utilizado com um serviço que seja de interesse coletivo maior, que possa trazer um benefício maior para a população, que possa ser um centro de atendimento, de repente, para o cidadão, para onde ele possa ter acesso a serviços mais acessíveis. Com todo respeito ao tiro de guerra, mas o tiro de guerra é uma atividade muito tradicional, os saudosistas vão reclamar, olha, mas o tiro de guerra, vão cantar hino, vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas vão ser prático, objetivo? Vamos ser bem objetivo? Mas só foi embora por causa do prédio? Foi embora por causa do prédio. É a União Federal, o Exército Brasileiro, né? Eles querem manter o Exército na cidade, mas eles são mais ricos que o município e não querem pagar aluguel do prédio. Aí eles querem que o município, que é mais pobre, pague aluguel para 117 imóveis para acomodar as suas secretarias e empreste o que é dele para eles que são mais ricos ficarem. Tá certo isso? Eu sinceramente, isso contraria os meus princípios. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Então, assim, ninguém está aqui discutindo a importância do tiro de guerra. A questão é que aquele imóvel é um dos imóveis mais nobres da cidade, está na frente de uma área que tem estacionamento para quase 500 veículos e que ali, eu acho que por ser um patrimônio do povo jauense, um patrimônio público do município de Jaú, não pode ficar cedido só para ter tiro de guerra para 50, 100 atiradores todo ano. Aquilo lá tem que ser usado para oferecer um serviço para a cidade inteira, que todo mundo use. Você já tem alguma ideia do que vai fazer? Tenho, mas por enquanto não é surpresa. É surpresa. Só vou citar um exemplo para você, não é o caso específico de lá, né? Se eu quiser trazer um curso federal para cá, fui falar com o ministro Mercadante.
no final do ano passado. Bacana, até pus no uma Facebook. Faculdade Federal? Um exemplo, né? Não estou falando que seria... Tá, eu acho que ele já deu a dica. Até fui pedir, não faculdade, mas curso, né? A gente está precisando de curso, o Senai está com espaço pequeno, nós temos demanda por curso técnico, não tem espaço. Aí eu vou no Ministério e falo com o mercadante, falo, ó, Jaú tem metalurgia, Jaú tem calçado, tem demanda por mão de obra. Os trabalhadores das indústrias metalúrgicas da cidade, se a gente for ver, são todos, a maioria dos melhores salários são para pessoas com mais de 50 anos. Por quê? Porque eles, da época da industrial, são os trabalhadores mais qualificados que ganham os melhores salários. Os mais jovens não têm formação de mão de obra. Jaú, o calçado, carece de mão de obra qualificada. Não é verdade? Carece. Aí eu vou lá no ministro pedir curso. Ele falou assim, tudo bem, prefeito, o senhor precisa de um prédio. Eu falei assim, sabe o que é, ministro? Eu tenho um monte de prédio lá, né? Um tá com tiro de guerra, um tá com passarinheiro, outro tá com o padre, outro tá com o bispo, outro tá com o pastor, outro tá com não sei o quê. E a prefeitura pagando aluguel para botar as suas secretarias. E tem gente que quando corta fala que o prefeito não presta. E tem gente que ainda depois não se contenta com isso e quer fazer demagogia, né? Então acho que assim, eu quero deixar bem claro, eu disputei as eleições, fui eleito, não sou candidato a nada, mas eu vou botar fim nessa bagunça. Não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa. Anos se passaram e anos foram se passando e ninguém teve coragem de botar o dedo nessa ferida e falar, eu vou consertar, né? Tava na hora da gente passar limpo o que estava acontecendo. É um problema histórico, né? Que você percebe que chegou um ponto que a cidade não conseguia atrair serviços públicos importantes da esfera federal, da esfera estadual, porque não tinha como acomodar. Porque os seus prédios ela emprestava para o município emprestava para os outros, né? E aí depois ele alugava o dos outros para manter os seus serviços. A conta não fecha assim, né, prefeito? Não fecha. A conta não vai fechar. Não fecha. E nós iniciamos um trabalho também, veja o tamanho da confusão, o quanto a coisa estava bagunçada, para você ter uma ideia. Decidiram levar algumas secretarias para o prédio do São Judas, em 2011. Fecharam o pronto-socorro e botaram lá Secretaria de Esporte, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde, foi tudo para lá. Vão pagar aluguel de R$43 mil. Começou a pagar. Sabe qual foi o meu maior espanto quando eu cheguei aqui? Que eu comecei a perceber que os imóveis que esses prédios estavam antes acomodando, que essas secretarias estavam antes, permaneciam todos alugados e o aluguel comendo com o prédio vazio e ninguém teve peito de entregar esses imóveis e mandar os caras brigarem na justiça, se fosse o caso, mas ter a hombridade, falar o português bem claro, ter saco, vou falar bem claramente aqui, para defender o interesse da cidade. É um absurdo. O que nós fizemos? O preço do aluguel do São Judas, nós baixamos para menos da metade. Hoje, o município paga R$20 mil do aluguel do São Judas. Estava previsto pagar 47 esse ano, 43 no ano passado e é para 47 esse ano. Chamamos e falou assim, ó, o que nós podemos pagar é 20, estão com dificuldade, conversamos com a direção, os donos do prédio, eles foram compreensivos, entenderam, conversar, dialogar, aceitaram, deram uma contribuição para o município e acho que está bem pago. 20 mil. Está bem pago. E boa. outra, começamos a devolver os prédios que estavam alugados sem utilização, Tânia. Um absurdo. Começamos a entregar prédios, aluguel de 3 mil, de 1.500, de 4 mil, de 5 mil. Começamos a entregar. Né? Teve gente que reclamou, teve gente que chiou, teve imobiliária que não quis receber a chave. Eu falei pro secretário de Finanças o seguinte, você notifica extrajudicialmente que você está entregando a chave e peça para cada um entrar com um processo administrativo se quiser reforma no prédio, e aí nós vamos designar uma comissão da Secretaria de Obras para fazer avaliação, para ver se é verdade que precisa reformar tanto assim em todos os prédios. Qualquer coisa paga em juízo, né? Não gostou? Praça Mário Gomes Paim. Ô prefeito, vai fazer isso? Ou eu defendo o interesse da cidade, ou eu defendo o interesse dos donos dos prédios. E começamos a devolver. Começamos a devolver extrajudicialmente chave. Devolvemos mais de 10 imóveis. Estão economizando aí quase 40 mil por mês.
entre o que economizou do São Judas e os prédios que nós estamos devolvendo. Num ano, dá quase R$500 mil, gente. Entendeu? Então, assim, o que era nosso a gente dava para os outros, para fazer média, para fazer política. Né? A gente não tinha prédio para dar para governo trazer curso, não tinha prédio para dar para Estado trazer serviço, não tinha nada. O que era nosso a gente dava para subutilização. E aí, quando a gente precisava de prédio, a gente ia na imobiliária e alugava um. Qual outro absurdo que o senhor encontrou assim na prefeitura, quando o senhor entrou lá, prefeito, e que o senhor está mexendo e ainda não apareceu, não foi para a mídia ainda? Eu acho que o maior absurdo que eu encontrei foi esse dos prédios, viu, Tânia? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que se qualquer pai de família, qualquer chefe de família que tenha ordenado da sua casa, qualquer casal de aposentado aí que tem o salário da mulher, o salário do marido, que eles juntam, eles sabem o que eles têm que gastar por mês, o quanto eles podem gastar com cada coisa, que eles têm o carrinho na garagem lá, sabe quanto vai gastar de oficina por mês, quanto vai gastar de combustível por mês, eles sabem dessa conta que eu estou fazendo. Tá no papel, né? É a mesma coisa que o vizinho ir lá e falar assim, senhor, empresta o carro para mim. E o senhor vai lá na Localiza alugar um carro para o senhor. E ai do senhor se o senhor pedir seu carro de volta para mim. Nunca mais eu olho na sua cara. Nunca mais eu voto no senhor. É isso, né? Então, assim, nem sempre na política é possível a gente jogar para a torcida. Nós temos, na maior parte das vezes, que fazer o que tem que ser feito. Se a gente faz política toda hora, fica fazendo média com um, com o outro, e só dizendo as coisas para agradar os outros, ou só fazendo média para agradar outro grupo, ou para sair bem na foto, sair bem na imprensa, a gente tem dificuldades na administração. Então, nós temos que primeiro administrar. Primeiro a gente pensa na administração. Depois a gente pensa na política. Porque senão a gente está invertendo a lógica das coisas e quem vai sofrer com isso? A população. Olha, prefeito, eu espero que o senhor tenha muita força mesmo para continuar, para poder moralizar, colocar a cidade em ordem, porque a gente já assistiu cenas muito tristes numa cidade vizinha chamada Bauru, né, que quando nós tivemos o prefeito Tuga, que entrou lá também, que começou a moralizar, foi super impopular, só que ele saneou a prefeitura. Eu posso contar uma história para você, Tânia? Conseguiu sanear e o Rodrigo hoje eu tenho um carinho muito grande pela figura do Tuga, não tenho amizade com ele, mas uma coisa de um mês e meio, mais ou menos, estive com o prefeito Rodrigo em Bauru. Nós estávamos conversando sobre os jogos regionais, que ele ofereceu para a gente sediar os jogos. Eu expliquei, falei, Rodrigo, eu não posso nesse momento, não dá. E estávamos conversando sobre o começo da gestão dele lá atrás, né? Falei da situação que eu estou herdando aqui e ele falou o seguinte, falou, olha, eu não tive o azar que você teve porque quando eu assumi a casa estava em ordem, né? Ele falou. Eu falei assim, que bom, né? Ele falou assim, mas eu vou contar uma coisa para você. As pessoas, elas avaliam que o prefeito é bom ou ruim quando elas vê o buraquinho da rua tapado ou quando vê alguma obra pronta. Mas elas não sabem que muitas vezes para esse serviço ser feito, alguém teve que botar ordem na baderna. Isso aí. E se hoje, Rodrigo falando, falou para mim o seguinte, Rafael, se hoje as pessoas acham que eu sou bom prefeito, é porque o Tuga esteve aqui antes e acabou com a bagunça que estava aqui. Porque senão, emocionada porque eu trabalhei com senão ele. Eu não teria condições de estar fazendo isso, ele falou, né? Então, assim, eu estou fazendo, mas esse trabalho começou lá atrás, quando ele estava fazendo alguma coisa que ninguém viu, né? E é difícil o homem público ter coragem, ter caráter, ter dignidade de rifar sua popularidade para fazer esse tipo de coisa. Eu sei muito bem o que você está falando, porque eu entrei na prefeitura com o Tuga. Bauru passou aí, ficou 16, quase 20 anos aí num ostracismo político, prefeito caçado, aquela loucura toda que você já conhece, você é vizinho, você acompanha bem a política. E realmente, quando o Tuga assumiu a prefeitura, foi um negócio muito triste, assim, foi violento mesmo, foi violento. Entendeu? Então eu estou entendendo bem a situação pela qual você está passando. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisa boa. Você viajou, eu quero que você me conte tudo, não me esconda nada. Em primeira mão aqui, eu não quero ser furada pela imprensa local. Você esteve viajando a semana passada, foi a São Paulo, que eu fui procurar a Jordana para a gente fazer entrevista aqui. Está em São Paulo, vai vir para cá cheio de notícia boa. O que você foi fazer lá? O que está em andamento? O que você está aprontando de bom? Nós estamos trabalhando para trazer bastante coisa para a cidade, né? Eu não divulgo expectativas, sabe? Meu lema é divulgar os fatos concretos. O fato concreto que nós temos para trazer é que, felizmente, toda aquela boataria que se criou em torno do Hospital Luci Montoro era um absurdo muito grande.
Eu fui conversar com a secretária Linamara e nós explicamos a situação pela qual a cidade passa, e a rede Luci Montoro fica em Jaú, o ambulatório Luci Montoro fica em Jaú, tá? Inclusive a unidade gestora continua sendo a Santa Casa de Jaú. O que nós estamos discutindo agora é qual o caminho da expansão dessa rede na cidade. Se nós vamos dar continuidade a um projeto anterior de fazer um ambulatório regionalizado, o que daria a nós o ônus, a incumbência de ter que custear metade dos atendimentos de toda a região, né? Assumir mais obrigações que não são nossas, né? Ou se então o caminho seria nós trabalharmos pelo aperfeiçoamento dos serviços já existentes, pelo aperfeiçoamento dos serviços que já são prestados. Que atende a população de Jaú. Hoje, que atenda a população de Jaú, e que a gente faça um investimento maior para melhorar esses atendimentos com equipamentos novos, com melhoria nos indicadores qualitativos, melhorar a qualidade dos atendimentos já existentes, né? Inclusive eu consegui com a secretária Linamara, que essa semana, inclusive, nós estamos aí com vários caminhões da rede Luci Montoro descarregando equipamentos, botas ortopédicas, aparelhos, próteses, tá? Então o pessoal chegando com equipamento, com material, tudo novinho aqui na rede Luci Montoro, graças a esse trabalho que a gente fez. Então, assim, a rede Luci Montoro fica na cidade. Nós estamos agora conversando com o Estado sobre qual é o caminho que nós vamos escolher, né? Se nós vamos escolher um caminho de regionalizar um ambulatório e fazer uma instalação maior para atender toda a região, ou se nós vamos, então, fazer um negócio mais pé no chão, né? Com dinheiro do Estado, mas para melhorar os atendimentos que já existem aqui. Eu, particularmente, sou mais a segunda opção. Acho que não faz sentido nós assumirmos responsabilidades que não nos são obrigatórias num momento como esse. E mais, é uma bomba que vai estourar daqui 2, 3, 4, 5 anos, uma hora vai estourar. Porque vai acontecer que nem acontece hoje com o pronto-socorro da Santa Casa. A região inteira usa e ninguém quer pagar a conta. Aí quem tem que pagar a conta é a Prefeitura de Jaú. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um ambulatório regional para ter que rachar com o Estado o custeio, aí a região inteira vai usar, não vai pagar, e aí eu vou ter que ficar brigando com a região para arrumar dinheiro para cobrir o custeio desse ambulatório, porque o hospital não era. Aliás, isso era uma grande mentira, né? Eu vi o decreto do governador Alckmin, a secretária Linamara mostrou, falou assim, nunca foi prometido um hospital para Jaú. O que se tinha era a intenção de criar um ambulatório ampliado, regionalizado, mas o ônus disso é o custeio. O município, se o senhor falar que vai fazer, o senhor vai custear metade dos atendimentos da região inteira, vamos mandar bala. Agora, se o senhor quiser fazer o aperfeiçoamento dos serviços já existentes, a gente pode ir por esse caminho. Então, nós estamos estudando o que é melhor para Jaú, né? Qual é o... Se é Afinal, melhor... o senhor é prefeito de Jaú. Lógico. Bacana. Prefeito, estamos encerrando nossa entrevista aqui, a palavra do prefeito. Queria deixar aberto para as suas últimas considerações. Fique à vontade. Eu quero reforçar nosso compromisso em resgatar a credibilidade da administração, dizer que nós temos coisas positivas que estão sendo feitas. Nós recuperamos o Museu Municipal, nós implantamos o projeto Noite no Museu. Aliás, esse mês aqui nós fizemos um trabalho homenageando as mulheres jauenses que marcaram história, homenageamos a Hilda Hilst, homenageamos a Dona Margarida Ribeiro de Barros, a mãe do aviador, homenageamos a Elza Munerato, homenageamos a escritora, a autora do livro Assim a Moça, que é uma jauense de grande valor também. Fizemos um trabalho belíssimo junto à Secretaria de Cultura nesse sentido. A procura pelo Banco do Povo em Jaú aumentou em mais de 70% depois que nós disponibilizamos o crédito para a reforma das moradias das casas do CDHU a 0,5% de juro ao mês em até 36 vezes. Nós recuperamos todas as hortas comunitárias com 100% de produção. Nós já contratamos 40 professores com concurso público para atender no CAIC que estava com problema. Nós estamos solucionando essa demanda, tá? Nós estamos também fazendo agora um trabalho que deve ser divulgado nos próximos dias de ampliação do ensino técnico na cidade, que é uma questão muito importante para a gente estar divulgando. Estamos finalizando o projeto de reforma administrativa que vai mudar radicalmente a estrutura administrativa da administração e com isso nós vamos, além de economizar recursos, valorizar o servidor público municipal e conseguimos trazer o ministro da Saúde para inaugurar 39 leitos de UTI na Santa Casa, trouxemos o ministro da Saúde para Jaú para inaugurar
39 leitos de internação via SUS no segundo andar cirúrgico da Santa Casa para a população de baixa renda, com dinheiro do governo federal, e estamos agora credenciando os novos leitos da UTI para que eles também possam fazer o seu atendimento via SUS. Abrimos 1.320 vagas em escolinhas de iniciação esportiva em 10 modalidades, né? Então, nós estamos fazendo... 3 meses de administração. 3 meses de administração. Fizemos também, o que eu acho importante a gente reforçar aqui, nós abrimos o Centro Municipal de Línguas, nós estamos com mais de 140 alunos inscritos no curso de inglês, estamos com o curso de francês de volta, depois de muitos anos na cidade, com turma completa. Estamos com mais de 700 inscrições em mais de 15 cursos do Centro Cultural, abrimos curso de redação, curso de filosofia, tudo de graça, né? Cortamos a farra do boi dos convênios desnecessários e estamos fazendo com recurso próprio, com custo 7 vezes menor, serviços ainda melhores. Então, isso é resultado de um trabalho sério, honesto, que está sendo feito e que, nesse momento, nós estamos fazendo, sem fazer muito alarde, mas eu prefiro fazer o nosso alicerce, pavimentar a nossa estrada, e acho que esse é o caminho, né? Bacana. Para finalizar, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. O senhor concorda com ela ou não? Concordo. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, mas gostou do Papa argentino ou não? Gostei. É? Gostei do Papa, sinceramente. Francisco? Gostei da forma como ele está conduzindo as coisas, gostei da simplicidade dele, me parece uma pessoa bastante sensata, e o que mais me deixou animado nisso tudo é que as informações que a gente tem é que ele foi o segundo colocado no conclave de 2005, quando ele perdeu para o cardeal Ratzinger, né? E perdeu com o voto daqueles que queriam mudanças na igreja, né? Daqueles mais progressistas que defendiam mudanças na estrutura da igreja, e eu acredito que ele, o Papa Francisco, por ter conseguido chegar agora, né? Bateu na trave daquela vez e conseguiu chegar agora, né? Eu espero que ele agora consiga ter esse ambiente de consenso, de harmonia dentro da igreja para conduzir isso de forma bastante equilibrada, que ele possa fazer as mudanças que são necessárias e valorizar também aquelas tradições que são positivas. Eu gostei muito. Bacana. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço e obrigado a você que está em casa também. Obrigada pela sua audiência. A palavra do prefeito fica por aqui e até mais.